Salve, gente! Vocês que acompanham a aula de Geografia do Paraná, nós estamos no momento em que estamos analisando os ciclos econômicos do Estado, fundamental para o desenvolvimento social, colonização, ocupação do território e o desenvolvimento econômico e político do Estado, aquilo que se tornaria o Estado em 1853. Nós, na aula anterior, analisamos dois ciclos, o ciclo do ouro ou da mineração e o ciclo da pecuária ou tropeirista. Hoje nós vamos fazer mais dois ciclos, de tal maneira que vamos completar 4, e são 5, vai faltar o ciclo do café. Nós voltamos para mais uma aula para fechar então, e aí começamos o quadro natural do Paraná, relevo, clima, vegetação e hidrografia. E daqui, digamos, a umas 10 aulas devemos encerrar o nosso curso. Que coisa boa! Pelo menos em 2019 você não vai despreparado, não vai a descoberto para o seu vestibular preferido no estado do Paraná. Vamos lá, gente. Vamos começar com o ciclo da erva mate. Esse ciclo, gente, após o ciclo do café, que foi o mais importante da história do Paraná, da economia do Paraná, o ciclo da erva mate. Esse ciclo ele vai atingir seu apogeu no século XIX. E ele é diferente não pelo volume da atividade econômica e até, digamos, das relações exteriores do estado do Paraná, já que os grandes consumidores da erva mate são a Argentina e o Uruguai, são os principais clientes do estado do Paraná e também de Santa Catarina, mas nós vamos atribuir ao ciclo da erva mate até contribuições políticas. Lembrando que a erva mate é um arbusto nativo da principal formação vegetal do Paraná, que é a mata de araucária, mata dos pinhais. Nós temos então um arbusto chamado erva mate. Esse arbusto que tem o nome científico de Ilex paraguaiensis. Então, desse substrato da mata de araucária ou dos pinhais, é que começamos a processar, a manufaturar este arbusto e daí a erva mate, muito consumida entre os nossos vizinhos. Obviamente, a extração desse produto, as benfeitorias como as estradas, os caminhos, o advento de um comércio mais intenso, sobretudo no interior do Paraná, vai trazer muita prosperidade econômica. E com essa prosperidade econômica advinda de toda essa dinamicidade que levou à exploração da erva mate, ela cria no Paraná uma classe que não existia. Existia, por exemplo, em São Paulo, na província de São Paulo, já que nós estamos no período do Império, na província do Rio de Janeiro, na província de Minas Gerais. As pessoas que tinham muito dinheiro, muito poder, eram chamados de barões. E o baronato, que tem grande influência junto aos governadores e até ao imperador e todo o seu staff que ajudava a governar o Brasil, vai surgir então barões no Paraná. Não havia barões no estado, mas a prosperidade econômica cria essa classe paranaense. E o grande destaque entre os vários barões, o mais importante, o mais rico, o mais poderoso, o que vai ter influência junto ao império é o Barão de Cerro Azul. O Barão de Cerro Azul, ele começa a pleitear fortemente, apesar da oposição da província de São Paulo, ele começa a pleitear diretamente junto ao império a separação do Paraná, a emancipação do Paraná em relação a São Paulo. E consegue. Ele consegue esta façanha em 1853,
quando, descolado da província de São Paulo, surge a província do Paraná, que então começa a se governar. É óbvio, gente, que isso está ligado ao aparecimento desses barões políticos, de uma estrutura de comércio, de arrecadação e de fluxos comerciais muito intensos, tudo herdado da dinamicidade trazida pela erva mate. Por isso que no início eu digo que o apogeu se dá no século XIX e que a erva mate ela tem até contribuições políticas, porque ela é grande responsável pelo aparecimento da província do Paraná, posteriormente o estado do Paraná, o nosso querido Paranazão, que nós estamos estudando. Obviamente, vão aparecer problemas. O grande problema que começa a levar à decadência desse ciclo, já no final do século XIX, são as concorrências. A Inglaterra, que tinha uma forte parceria com a Argentina, que era o grande consumidor da erva mate paranaense, tem uma colônia na Ásia chamada Índia, e a Índia é um grande produtor de erva mate. Então a Inglaterra começa a perceber que o comércio da erva mate brasileira estava enriquecendo algumas regiões. E a Inglaterra vai tentar e vai conseguir afetar esse comércio Brasil-Argentina, levando o ciclo da erva mate a uma decadência definitiva. Então, a concorrência com a erva indiana. Outro detalhe, quando começa a ficar claro que a erva mate está perdendo a lucratividade, o que acontece com muitos desses barões? Eles migram para um novo produto que vai ser o principal da história econômica do Paraná, que é o café. Então, os investimentos que antes eram aplicados exclusivamente na erva mate, eles passam a ser aplicados no café. E talvez a tampa do caixão, a gota d'água, seja a Segunda Guerra Mundial, já que a erva mate é um produto supérfluo e os produtos supérfluos praticamente são nocauteados durante o grande conflito mundial. Uma observação bastante importante, bastante pertinente, é que tanto a Estrada da Graciosa, que será aberta entre o litoral e o primeiro Planalto, calçada, com uma infraestrutura de paradas para os viajantes, é construída, é melhorada, desenvolvida, estruturada graças ao dinheiro do ciclo da erva mate. E outra infraestrutura ganha o Paraná, que é a Estrada de Ferro Curitiba-Paranaguá. Belíssima, já que nós temos um desnível de mais de 1.000 metros em poucos quilômetros. Tanto a Graciosa quanto a Estrada de Ferro Curitiba-Paranaguá hoje são pontos turísticos do estado e surgiram graças ao dinheiro do ciclo da erva mate. Lembrando, gente, que essa Estrada de Ferro Curitiba-Paranaguá ela passa a ser muito importante com o advento da Guerra do Paraguai, a principal guerra do Império Brasileiro. A Guerra do Paraguai, que foi de 1864 até 1870. Por quê? Porque até a Guerra do Paraguai, toda a erva mate, ela era transportada pelo Rio Paraná. Ela era embarcada em Guaíra e de lá em barcos chegava até o Uruguai e a Argentina. Mas com a guerra, os campos de batalha vão exigir então uma nova estrutura. Daí a Estrada de Ferro Curitiba-Paranaguá, que foi construída em tempo recorde, e a erva mate passa a ser escoada pelo litoral e não mais pelo Rio Paraná através de Guaíra. Claro que isso vai trazer um pouco de decadência
para o oeste do Paraná, que só vai se recuperar 90 anos posteriormente. Gente, simultaneamente ao ciclo da erva mate, nós vamos ter um outro ciclo que vai ser importante, terá consequências históricas, consequências ambientais, e esse ciclo ele vai ajudar muito no desenvolvimento da infraestrutura para o ciclo da erva mate. Eu estou falando do ciclo da madeira. O ciclo da madeira que começa no século XVIII, mas juntamente com o ciclo da erva mate, tem seu auge no século XIX. E por que, gente? Porque a madeira que vem da araucária, veja, eles encontraram um arbusto chamado erva mate, Ilex paraguaiensis, e exportavam. No conhecimento da erva mate, eles conheceram também o pinho. O pinho, uma madeira amigável, mole, de fácil trabalho, mas ao mesmo tempo, quando tratada, bastante resistente. Então, com a exploração da erva mate, eles começaram também a explorar a própria araucária. Araucária que tem o nome científico de Araucária angustifolia, ou ainda, como ela é chamada no Paraná, de Pinus paranaensis. Então, a madeira da araucária é o pinho. Com a exploração da erva mate, ocorre também a exploração do pinho. Por exemplo, o pinho era utilizado como substrato, como dormente, aquele pedaço de madeira que suporta os trilhos. Então, o dormente das estradas de ferro do Brasil, sobretudo do Sul, sobretudo ainda do Paraná, que é o nosso caso estudado, são utilizados nas estradas de ferro, que naquele momento, século XIX, estavam sendo construídas pelos ingleses. Os ingleses é que, contratados pelo Império Brasileiro, disseminam as estradas de ferro pelo interior, sobretudo de São Paulo e também do Paraná, e que serão fundamentais para a escoação, para o escoamento, melhor dizendo, do café posteriormente. Então, a mata de araucária ela é utilizada na sua integralidade, a madeira do pinho e a erva mate. Só, gente, que isso vai gerar um tremendo desmatamento no estado do Paraná. Como nós já vimos, e você pode rever nas aulas anteriores, é um dos estados que mais transformou a vegetação original, que mais tem impacto no ecossistema nativo. E, para que tenha uma ideia, a estrada de ferro Curitiba-Paranaguá, a que foi construída para escoar a erva mate após a guerra ou durante a Guerra do Paraguai, e que permitia a exportação da erva mate, ela também começa a servir para exportar essa madeira. Quer dizer, essa madeira amigável para a construção de ferrovias, os ingleses começam a vendê-la para o mundo todo, porque eles eram grandes construtores de ferrovias no mundo todo. A Inglaterra que chegou a ter 67 colônias. Acontece que isso intensificou o desmatamento. E uma hora vai acabar, sobretudo naquele período onde não havia nenhum conhecimento, estudo sobre o impacto provocado, sobretudo no clima e nos solos em relação ao desmatamento. Mas isso passa a ser um problema. Logo, os paranaenses começam a sentir que os solos vão perdendo a fertilidade, os rios vão sendo assoreados e o clima vai mudando. E o Paraná, ele se ressente desta mudança de ecossistema até hoje. Mudou
as estações, o período das estações, alterando o período do plantio. E em certos anos começou a ter geadas inesperadas, muito fortes, neve em locais imprevistos e, obviamente, perda de solo e os rios sendo assoreados. Então, o Paraná paga até hoje por conta do ciclo da madeira. Outro problema foi que, à medida que ia se esgotando o ciclo da madeira no norte, no centro do Paraná, eles foram indo mais para o sul. Acontece que essa ocupação do sul do estado do Paraná, ela acaba adentrando no estado de Santa Catarina, numa região, então, que vai ser pretendida pelos paranaenses, porque estão ocupando ela economicamente, mas em tese se prestava ao estado de Santa Catarina. Pronto, nós temos um problema político. Acontece que a população que morava no oeste de Santa Catarina e do Paraná, ela vai entrar em choque com essas companhias madeireiras e com as ferrovias que vinham atrás da exploração dessa madeira. E isso vai gerar uma guerra chamada de Guerra do Contestado, que mata 8.000 nativos da região. Lembrando que a Guerra do Contestado ela vai ter uma liderança popular messiânica muito importante e ela vai de 1912 até 1915. Eu falei um pouquinho mais da Guerra do Contestado, é só você voltar no momento em que eu estava falando das aulas ao par. Eu dava uma aula de Paraná puro, como eu chamo esta aula, e dava uma aula de Paraná aspectos gerais. Lá eu fiz um apanhado histórico. Então, a partir da aula que eu chamo Paraná 5, 6, 7, 8, você terá exemplos de acontecimentos recentes, inclusive uma análise mais detalhada da Guerra do Contestado. Por hoje eu estou ficando por aqui. Analisamos mais 2 ciclos, agora são 4. Nos falta apenas o ciclo do café que nós veremos na próxima aula para fazer. Hoje ficamos com o ciclo da erva mate, com o ciclo da madeira. Tudo de bom para vocês, não se esquecem de dar aquele joinha, aquele like, deixar o seu positivo e inscrevam-se no canal do Masa, você que precisa de Geografia do Paraná. Até!